não tá no... Essa consideração não está no material. Princípio do contraditório, então. O princípio do contraditório deve garantir a manifestação do acusado toda vez que houver uma alegação nova por parte da acusação. Vírgula. Juntada de documentos, vírgula, perícias, laudos, etc. Ponto. Essa manifestação não precisa ser logo em seguida. Não precisa ser logo em seguida a juntada de referidos documentos. Vírgula. Mas deve ser logo após. Logo após. Vírgula. Obrigando-se o juiz a intimar o réu, obrigando-se o juiz a intimar o réu para, vírgula, por exemplo, vírgula, para, vírgula, por exemplo, vírgula, apresentar alegações finais. Vírgula, como ocorre no procedimento ordinário. Como ocorre no procedimento ordinário. Vírgula, procedimento estes afetos aos crimes punidos com reclusão. Aos crimes punidos com reclusão. Vírgula, com pena igual ou superior a 4 anos. Com pena igual ou superior a 4 anos. Por que eu estou falando isso, senhores? Porque, veja bem, às vezes o processo, ele segue também o princípio da celeridade. A Constituição também. Existe a ampla defesa e, por outro lado, existe o princípio da celeridade. No próprio artigo 5º, inciso 78, fala que o judiciário tem que responder de forma célere os processos. Porque a justiça demorada é uma não justiça, é um desfavor. Processos longos, muito demorados. Então, o que acontece? Se toda vez que houver uma prova juntada aos autos, a parte contrária tiver que se manifestar, se tiver que intimar o advogado, aí fica inviável o processo. Então, o que acontece? O juiz, ele intima a parte, nas alegações finais, no caso, o procedimento ordinário, a parte é o último momento para ele se manifestar sobre todas. Depois das alegações finais, o promotor de justiça não pode juntar mais nada. Entendeu? Então vamos colocar lá, ponto, né? Superada as alegações finais,
superada as alegações finais, o promotor de justiça não pode deliberadamente juntar outras provas, vírgula, salvo excepcionalmente o pedido de diligências, imprescindíveis, vírgula. O que pode sim ser feito nas alegações finais. O que pode sim ser feito nas alegações finais. Ponto. Por exemplo, pedido de instauração de insanidade mental do réu. Olha, naquele momento, o promotor tomou conhecimento que o réu surtou, está com problemas mentais. Aí é um fato excepcional, superveniente, que aí sim o promotor vai requerer a diligência, o juiz vai deferir, o processo vai ficar suspenso e vai seguir os trâmites normais. Entendeu? Então, aí é a importância do contraditório, entendeu? E a parte contrária, com esse novo requisito, esse novo pedido do promotor, vai se manifestar. Às vezes, até o próprio advogado vê a situação do réu, solicita para o promotor, vamos pedir em alegações finais a instauração, porque o juiz não concedeu de ofício, deveria, quando o juiz toma conhecimento, no caso do procedimento de instauração de insanidade mental, ele de ofício ele pode, tanto o juiz, o promotor ou o terceiro, pode solicitar, entendeu? Aí suspende o processo e o réu vai ser encaminhado ao hospital psiquiátrico, vai ser feita a avaliação e lá vai constatar ou não essa debilidade mental dele. Só para a gente esclarecer esse exemplo, se for constatado o que acontece com o processo? Porque a gente procedimento ordinário também é fruto do nosso edital. O que acontece? O processo fica suspenso e suspende o prazo prescricional. Enquanto o réu não recuperar a sanidade, o processo fica suspenso. Aí tem uma decisão do STF, que é sempre objeto de questionamento em concurso público. Qual que é o prazo de suspensão desse processo? Ponto. Vamos lá. Só para a gente fechar esse assunto. A suspensão do processo de insanidade, bem objetivo assim, só para a gente pensar. A suspensão de processo de insanidade, vírgula, seguindo a jurisprudência do STF, é limitada ao prazo prescricional estabelecida na pena máxima. Limitada ao prazo prescricional da pena máxima. Limitada ao prazo prescricional da pena máxima. Prevista em abstrato. Vírgula. Aplicando-se Oi? Abstrato. Prevista em abstrato. Aplicando-se a tabela do artigo 109 do Código Penal. Então lá tem o prazo prescricional
Os crimes apenados acima de 12 anos, prescreve em 20. 16 anos, de 8 a 12. Aí tem a tabelinha lá. Por que eu estou falando de prazo prescricional do artigo 109? Porque prescrição é uma matéria processual e penal. Ela é regulada tanto no Código Penal como no Código de Processo Penal. Então tem relação, entendeu? Por isso que eu estou colocando para os senhores. Alguma dúvida? Bom, outro princípio que eu queria tratar com os senhores é o princípio do juiz natural. O que consiste o princípio do juiz natural? Como decorrência lógica do devido processo legal, é necessário que nós tenhamos um juiz previamente competente para julgar um crime, para julgar um caso concreto. E o juiz natural é esse juiz, é essa pessoa investida de jurisdição que passou em concurso público, que tomou posse, que foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício e que foi direcionada para uma determinada vara, uma determinada comarca. Então, o juiz natural é essa pessoa. Então, o princípio do juiz natural garante que o réu, a pessoa acusada, vai se submeter a um conjunto de normas previamente estabelecidos, previamente delimitados, cuja competência já está de antemão, digamos assim, pré-estabelecida. Isso decorre do fato de que a Constituição Federal preveu especificamente a autoridade competente. Imagine se não existisse uma autoridade competente, aí você comete um fato e você vai ser julgado por uma pessoa que você não sabe de antemão, não a pessoa, você não sabe o órgão, a autoridade competente para julgar. Por exemplo, processos criminais são julgados pela justiça criminal. Processos cíveis são julgados pela justiça civil. Então, a divisão de competência ela é estabelecida dessa forma. Você determina, identifica uma área do direito e estabelece para aquele juiz a competência de julgar aqueles casos. Quem é que faz isso? No âmbito estadual, é a lei de organização judiciária. Então, lá na lei vai ser criado tais varas com tais cargos de juiz. Aí a pessoa foi aprovada, ela vai ser designada para atuar naquela vara. Isso para evitar o quê? Muitas vezes, evitar até a escolha de juiz. Então, aquela vara é competente para julgar aqueles casos. Se o juiz for designado para atuar naquela vara, ele é que é responsável. Então, autoridade competente para julgar determinados casos. O princípio do juiz natural é essa situação. E também, em paralelo, só que de forma implícita, nós temos o princípio do promotor natural. Aí já não está expressamente do jeito que está na Constituição, porque a Constituição fala que ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente, né? Evitando o que a gente chama do Tribunal de Exceção. Nós tivemos na história vários casos de tribunais de exceção, mas o grande tribunal de exceção de repercussão foi o Tribunal de Nuremberg, pós Segunda Guerra Mundial, para apurar os crimes de guerra, né, do Holocausto, do nazismo, etc. e tal. Aí constituiu-se um tribunal para julgar aqueles casos. Até hoje se discute a legitimidade ou não para julgar esse tipo de
esse tribunal criado, esse tribunal de Nuremberg criado para julgar esses crimes. Mas o fato é que é vedado o tribunal de exceção no Brasil. A Constituição prevê expressamente a vedação e prevê ainda o juiz natural. Né? E implicitamente prevê do promotor natural. Então, se na prova os senhores forem questionados, aí o promotor, ele deve ser previamente estabelecido para determinada comarca? Sim, da mesma forma que o juiz, só que está implicitamente no regimento na lei que regulamenta o Ministério Público. Tem a lei federal, do Ministério Público Federal, da União, né, que é Federal, Trabalho, e tem o Ministério Público Eleitoral, que é uma outra lei que regulamenta isso. Então, existe essa previsão também, os senhores fiquem cientes do promotor de justiça natural. Então, eu falei do tribunal de exceção, aqui está, o inciso 37, não haverá juízo no tribunal de exceção. É isso que eu queria falar, estava tentando lembrar. Qual que é a finalidade? É aí que, por isso que eu coloquei, até foi, agora que eu lembrei, foi por isso que eu coloquei nesse momento, para a gente finalizar a aula, o princípio do juiz natural. Pelo seguinte, essa é o que eu vou falar aqui, é a parte mais importante. Bom, tudo bem que o juiz natural, previsto o juiz competente para processar ou sentenciar, previsto autoridade competente, beleza. Promotor natural também, mesma forma. Mas o mais importante é o seguinte, por que existe isso? Para evitar a imparcialidade e a suspeição do juiz. E olha, no concurso da FGV, eles pedem questões sobre imparcialidade e impedimento dos serventuários, dos auxiliares de justiça, do juiz e do promotor. Então, o princípio do juiz natural, quando você tem um juiz pré-determinado, competente para julgar, inamovível, é uma atribuição do juiz. O juiz ele é inamovível. O tribunal, por uma questão de capricho, não pode chegar para um juiz e falar, olha assim, agora você... O substituto pode, vejam bem. O substituto pode. O juiz titular, depois que ele se vitaliciou, o juiz se vitalicia com 2 anos. Certo? Bom, ele se vitaliciou, ele se tornou titular de uma vara. Por uma questão de capricho, o tribunal pode designar ele para uma outra vara? Não. Então, o princípio do juiz natural seria ofendido se, porventura, o tribunal tentasse remover aquele juiz. E o mais importante é o seguinte, você sabendo quem é o juiz daquela vara, você tem argumentos, a defesa principalmente, tem argumentos para quê? Para pleitear suspeição e impedimento do juiz. Entendeu? Então, a importância do princípio do juiz natural é isso, é viabilizar a imparcialidade do juiz. E garantir que a parte possa conhecer de antemão, por exemplo, se o juiz ele está sofrendo um processo parecido com aquele que ele vai julgar, ele é suspeito? Ele é suspeito. Tem um interesse. Né? E o Código de Processo Penal estabelece no artigo 252 os casos de impedimento e suspeição. Aí está lá o rol. Até recomendo que os senhores leiam os casos de impedimento e suspeição. Por exemplo, um juiz é amigo íntimo do promotor de justiça. Pode gerar suspeição? É óbvio. Do defensor, pode gerar suspeição. Entendeu? Então, tem as situações em que ocorre impedimento e a suspeição. E elas estão previstas nesse artigo 252 do Código de Processo Penal, que a gente vai falar uma por uma delas no momento oportuno. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Algum questionamento? Alguma pergunta? Gente, fim da apresentação. Não consegui chegar no inquérito. Quanto tempo nós temos? Temos 10 minutos, então vamos lá, vamos aproveitar porque nosso tempo é... Quando nós... Aqui. Adicionar. Quando nós estudamos direito e processo penal, nós falamos de sistemas. E na evolução do direito processual penal, bom, então a gente já traçou um norte na Constituição, os princípios, contraditória pela defesa, juiz natural, presunção de inocência, não culpabilidade, devido processo legal. Juntamente com essa evolução do direito desde 41 e muito antes disso, antes da Revolução Francesa, 1789, começou a se desenvolver os sistemas. Né? Como que o Estado ia exercer a soberania? De que forma que ele ia impor algumas restrições aos indivíduos, a impor pena, etc. e tal. E basicamente nós temos dois sistemas. Sistema inquisitivo, sistema inquisitivo e sistema acusatório. Os senhores já ouviram falar sobre isso? Sistema inquisitivo, senhores. Eu vou colocar aqui o juiz. É tudo. O juiz é tudo. Por que eu estou colocando assim? Para a gente fixar bem como é esse sistema inquisitivo. O juiz, ele faz tudo. Ele é o soberano. Ele decide, ele instrui, ele julga, ele condena, ele é acusação, ele é defesa. No sistema inquisitivo, predomina a formalidade escrita. Não existe oralidade. O juiz, ele é discricionário. O juiz, ele não pode recusar julgar esse ou aquele. Ele tem que decidir. Só que ele decide segundo as convicções dele, não segundo as provas. Então, a ideia do juiz é tudo é essa. Ele faz tudo ali. Produção de prova, ele que determina se é cabível ou não. O valor da prova. Nós temos aqui a confissão como a rainha das provas. Nós falamos muito disso. A confissão é a rainha das provas. Então, no sistema inquisitivo, o réu confessou, resolveu o problema do juiz. Não existe contraditório no sistema inquisitivo. Não existe ampla defesa. Não existe devido processo legal. Então, antigamente, o juiz decidia assim. Quem se submetia a julgamento? Todos os cidadãos? Não, nem todo mundo era cidadão. Os escravos, né? Então, era um sistema, eu diria assim, diametralmente oposto ao Estado democrático. Entendeu? Aí, eu fiz algumas considerações aqui. Vamos lá. Fazer algumas observações. Por que eu vou fazer essas observações?
Porque mais para frente, quando nós formos estudar inquérito policial, a gente vai perceber que muitas coisas desse sistema inquisitivo repercute até hoje. Na investigação criminal, por exemplo. Então, são dois sistemas distintos, o inquisitivo e o acusatório. Então, vamos lá pelo sistema inquisitivo. Pelo sistema inquisitivo do processo penal, a concentração de poder nas mãos do julgador, vírgula. É ele mesmo que acusa. É ele mesmo que acusa, vírgula. Quem instrui, vírgula. Quem escolhe as provas, e que decide. Vírgula. Por fim, vírgula. É ele que aplica a pena. Ponto. Nesse sistema, a confissão do acusado, vírgula, independentemente da forma obtida, vírgula, seja por tortura ou não, vírgula, agressões físicas, em face do réu e até mesmo de sua família. Vírgula. É considerada a rainha, bem redundante agora, mas bem elucidativo, absoluta das provas. É considerada a rainha absoluta das provas. Ponto. Observa-se também a inexistência de debates orais. Vírgula. Predominando o procedimento escrito. Ponto. O juiz, por vezes, vírgula, nesse sistema inquisitivo, pode determinar o sigilo. Pode determinar o sigilo absoluto do réu. Ponto. Neste aspecto, a defesa, olha isso, velho, e já existiu isso. Nesse aspecto, a defesa é meramente decorativa. Vírgula. Não havendo contraditório
não havendo contraditório, ampla defesa, contraditório, vírgula, ampla defesa, vírgula, publicidade dos atos, ponto. Por fim, vírgula, o juiz decide com sua íntima convicção. O juiz decide com sua íntima convicção. O juiz decide com sua íntima convicção. Então, os senhores concordam que o juiz pode tudo? O juiz pode tudo. Já existiu. Agora, veja só, o que eu quero, para a gente finalizar, é colocar a seguinte questão. No desenvolvimento, se a gente for pegar uma linha, desenvolvimento da história, não existiu um período, olha, de 600 antes de Cristo, na época da Grécia Antiga, até Roma, 1470, um período fixo em que só aplicava-se esse sistema dispositivo. A sociedade ela vai evoluindo aos poucos para chegar num sistema que naquele momento histórico era mais adequado. Então a gente tem que analisar essas características nessa evolução histórica, não é rígido. Olha, então existiu um período que era assim. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. É que essas características elas foram se dando com o tempo. Olha, por vezes a defesa começou a ter maior preponderância, aí o juiz começou a ouvir, aí a sociedade começou a questionar essa legitimidade e exigir uma fundamentação maior nas decisões, porque as pessoas eram massacradas, eram mortas, eram torturadas e era um caos. É inimaginável as violações dos direitos humanos hoje para nós, cometidas na antiguidade, as penas que eram impostas na antiguidade. Nesse período inquisitivo, aí daí até o nome Inquisição da Igreja Católica, mas não se mistura etimologicamente, daí que veio a Inquisição. Esse nome veio desse sistema, né? Mas não estou criticando o período da Inquisição, nada, mas eram essas características. Para a gente ter uma ideia, na antiguidade, o réu, a pessoa que era acusada, ela era submetida pelo juiz ao livre-arbítrio dele. Olha, você é condenado ou inocente? Tá aqui, ó. O chão em brasas aqui, ó. Vai andando até lá. Se do outro lado você tiver sem queimadura, você é inocente. Se você se queimar, é porque você é culpado. Então era uma justiça muito apegada a fundamentos divinos. Né? E isso se perpetuou por muitos anos. Entendeu? Então, mas não existia um período assim, a sociedade foi se evoluindo. Até hoje a gente vê tribos indígenas que têm rituais, que têm uma série de coisas que entram em contradição direto. A sociedade vai se evoluindo e caminhando para um sistema mais, digamos assim, adequado. Né? Galera, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Estou muito feliz de trabalhar com vocês. Espero atingir um mínimo aí de expectativa e de que deixar a aula cada vez mais interessante. E qualquer questionamento positivo, negativo, questionamentos de perguntas, dúvidas, quando os senhores forem estudar alguma questão que gere problema, manda um e-mail, tem meu e-mail lá, tire a dúvida sem problema nenhum, eu respondo com o maior prazer. Tá bom? Prazer. Até a próxima aula na sexta-feira. Quero ver todos aqui, hein?